Olá, bem-vinda ou bem-vindo a mais um dia de leitura do livro Nosso Lar, aqui nesse canal de audiolivros. E é isso, hoje a gente vai continuar lendo o livro Nosso Lar, e aí no capítulo 13, que tem o título No Gabinete do Ministro. E esse livro é o primeiro livro da coleção No Mundo Espiritual, que é a coleção de livros ditado pelo André Luiz, que conta a história dele no mundo espiritual. E foi psicografado pelo Chico Xavier. E é um livro que é bem conhecido, né? Tem filme já, parte 1, e que tem o nome de Nosso Lar mesmo, e a parte 2, que chama Nosso Lar 2, só que é a história do livro Os Mensageiros, que é o livro número 2 dessa série. Então, antes da gente começar, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo nesse estudo, me fazendo companhia pra gente aprender juntos. E te lembrar também que se você quiser se inscrever no canal, é só apertar o botão de inscrição e isso vai facilitar para você receber os próximos capítulos quando eles forem publicados, que aí eles aparecem direto no seu feed quando você abre o YouTube, ou então se você clicar para receber notificação, vem no seu e-mail ou no seu celular, né? Se você tiver o aplicativo do YouTube no celular, aparece no seu celular uma notificação falando que foi publicado o próximo capítulo. Então, aí, facilita de acompanhar. E manda para alguém esse livro que tem interesse de ouvir, porque eu acho que facilita, né? Quando é para escutar, né, um audiolivro, assim, facilita muito a vida, que a gente consegue fazer outras coisas junto ao mesmo tempo, lavar uma louça, arrumar alguma coisa, ou às vezes até trabalhar mesmo, né, no computador, assim, preenchendo uma planilha, alguma coisa. Eu não sei, eu tenho a impressão que muita gente se acostuma a trabalhar ouvindo alguma coisa, às vezes podcast, né, então ouvir um livro também é uma boa. Mas eu aconselho fazer alguma coisa, assim, que requeira menos do cérebro, né? Pra prestar bem atenção na história, porque tem tanta coisa que a gente pode refletir, que é muito legal e de muito aprendizado, que eu acho que vale a pena, assim, ter uma atenção maior na leitura e dá pra fazer outras coisas mais manuais, né? Enquanto isso. Mas, então, vamos lá, tá? Capítulo 13, No Gabinete do Ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal, no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor.
Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos, 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos, cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem juízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus ora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? E aqui tem uma nota de rodapé na palavra bônus hora, dizendo assim, ponto relativo a cada hora de serviço. Nota do autor espiritual. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu tô achando muito engraçada essa questão de bônus horas. E ele tá falando sério, né? É o benfeitor que tá falando, a quem eles estão indo pedir ajuda, né? Nada lhe diz a consciência nesse sentido quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão. Interpelada, respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas, era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a mulher. A senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigação e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente.
Note. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Depois da pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar alguma coisa? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Eu achei muito interessante que eles falaram o termo bônus hora. E eu não tinha lido esse livro ainda, né? Mas no centro onde eu trabalho, o pessoal sempre brinca sobre bônus hora. E eu sempre achava que era uma brincadeira, assim, tipo... que não tinha alguma coisa por trás mesmo, sabe? Uma referência por trás. E aí agora eu tô achando muito engraçado que essa é a referência, provavelmente, da brincadeira, né? Então, assim, o pessoal falava, então você fez tal coisa, então vai ganhar sei lá quantos bônus hora, né? Então, vamos trocar de turno comigo, você me cobre tal dia, depois eu te cubro, tá bom, mas quantos bônus horas eu ganho com isso, né? E eu sempre achei muito engraçado, porque era uma brincadeira assim, né? A gente é todo mundo voluntário lá. Então, a brincadeira sempre foi, a gente não ganha dinheiro aqui, mas a gente ganha bônus hora. E agora eu tô achando muito engraçado que eles realmente falam disso. Eu não fazia ideia que existia essa coisa tão estruturada desse jeito, né? Eita, nós. Me conta nos comentários se você já ouviu alguma brincadeira desse tipo onde você frequenta. Se o pessoal fala sobre isso também. Ai, gente, eu tô achando muito engraçado. Mas é interessante, né? Porque é a lei do trabalho mesmo, que sempre falam, né? A cooperação. Só que eu não sabia que, pelo menos no nosso lar, né? Ele tá falando como funciona no nosso lar. Eu imagino que tem outras colônias e talvez tenha uma estrutura um pouco diferente. Mas eu imagino que não seja tão diferente assim, né? A ponto de ser uma coisa totalmente oposta ao que está sendo falado aqui. Mas eu não tinha essa ideia de que as coisas eram tão bem estruturadas, né? No outro plano, assim. Eu tinha a impressão que era uma coisa mais solta, que, assim... a gente, né?
É mais pela vontade, pela intenção e tudo. Mas não, realmente. E faz muito sentido, porque ele fala, né? Você não trabalhou o suficiente pra aprender a lidar com as dificuldades que você vai ter que enfrentar se você for lá e ajudar seu filho. Então, como que eu vou botar você lá se você não ganhou experiência suficiente pra lidar com a dificuldade, né? Ele falou, é como se eu fosse colocar uma mãe paralítica pra cuidar de uma criança. Vai ter coisas que não vai rolar, né? E isso faz muito sentido, mas a forma como isso é conquistado, pra mim, é muito novo. Muito interessante. E eu quero ouvir muito a sua perspectiva sobre isso, porque eu tô achando engraçado e por causa dessa relação com onde eu frequento, né? Que o pessoal brinca. E eu quero ouvir de você, como que é isso pra você? O que você pensou sobre isso, né? Mas outra questão também que eu sempre refleti um pouco sobre o trabalho no mundo espiritual é a questão do dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente trabalha aqui também, né? Mas a gente trabalha em troca do sustento. Então a gente precisa trabalhar para conseguir dinheiro para sobreviver materialmente, né? E essa necessidade, pelo que eu tô entendendo, obviamente não existe, né? No mundo espiritual, a gente trabalha lá pra evolução mesmo e como esse exemplo, né? Pra conseguir se desenvolver em certas tarefas e ajudar as pessoas que a gente quer ajudar. Então, eu sempre refleti um pouco sobre isso, sabe? Que, nossa, que às vezes parece que é uma dificuldade conviver com o trabalho, porque muitas vezes é um trabalho que não faz sentido, né? Que é um trabalho muito mecânico, uma coisa muito meio sem propósito, né? E aí, quando o único propósito é conseguir dinheiro pra sobreviver, a vida fica um pouco sem brilho, né? Infelizmente. E eu vejo, pelo menos aqui nesse exemplo, que é muito mais interessante, né, a forma como acontece no mundo espiritual, porque aqui você tem um grande propósito. Primeiro que é ajudar as pessoas, que isso por si só já é um propósito completo, né? Você não precisa de mais nenhum. Mas, além disso, ainda tem das suas pessoas queridas, né? Das pessoas que você se relaciona, de você querer cuidar e ajudar, e enfim. Além dessas coisas, assim, nem dá vontade, né? Dá vontade de, tipo assim, eu quero trabalhar lá, não quero trabalhar aqui. Coisa feia de falar, né? Mas sinceridade aqui com você. Eu espero que eu não seja a única que já pensou um pouco sobre isso, né? Ou algo semelhante, assim. Então, por favor, se alguma vez você já teve essa reflexão, já pensou alguma coisa parecida, me conta aqui pra eu não me sentir tão estranha, tão sozinha. Mas bom, gente, por hoje é isso, tá? Obrigada pela sua companhia aqui comigo. Foi um prazer muito grande e quero ouvir seus pensamentos. Deixa nos comentários, curte o vídeo se você gostou. Se inscreve, manda pra alguém que vai curtir também. E gratidão. Um grande abraço e muita paz na sua vida, muito amor. Até a próxima.